Olá, meu nome é Pedro, eu sou aluno do programa de pós-graduação em Engenharia de Biosistemas da UF, sou orientado pelo professor Gustavo Bastos Lira e a minha apresentação é uma comparação entre dados observados e dados em grade de precipitação do produto Xirpes versão 3 para o estado do Rio de Janeiro. Fazendo aqui uma breve introdução, existe um problema que atinge diversas regiões do mundo, que é a limitação tanto quantitativa quanto qualitativa de estações meteorológicas. E isso ocorre principalmente no estado do Rio de Janeiro. A gente tem poucas estações meteorológicas e as poucas que tem não são adequadamente distribuídas pelo território. E aí, em termos qualitativos, muitas delas possuem falhas constantes, outras não são séries de longa duração, elas cobrem um determinado período e aí depois elas passam a ficar inoperantes e isso prejudica muito a caracterização climatológica da região. E aí, com base em limitações como essas, diversos autores no mundo eles têm sugerido a utilização de dados em grade. Os dados em grades, basicamente você consegue estimar valores desconhecidos a partir de valores conhecidos. Então você usa isso através de técnicas de interpolação, com auxílio de sensoramento remoto, com dados existentes de estações meteorológicas. Então você consegue usar os dados em grade como uma alternativa para essa limitação das estações meteorológicas. Aí aqui do lado eu trouxe uma tabelinha, enfim, não vou ficar lendo, mas eu trouxe aqui um apanhado de alguns autores que nos últimos anos utilizaram os dados em grade, compararam com os dados observados e tiveram resultados positivos. Em alguns momentos encontrando melhores resultados para a temperatura do ar do que para a precipitação, porque para a precipitação entra aí em consideração a maritimidade, que aí acaba influenciando o resultado. Outros tiveram melhor precisão do que exatidão. Enfim, nos últimos anos vem crescendo a quantidade de autores que vem utilizando os dados em grade. E aí o objetivo aqui dessa apresentação é comparar essas séries temporais de precipitação de estações meteorológicas com os dados em grades. E aí esses dados observados de estações meteorológicas que eu vou comparar são dados que foram previamente processados no estudo de Santos de 2022, que eu vou mostrar um pouco mais à frente, que foi feito um preenchimento de falhas, esses dados então eles foram tratados, a comparação eles não são com os dados brutos das estações meteorológicas. Então, aqui já indo para o material e métodos, né? A área de estudo é o estado do Rio de Janeiro, aqui está as limitações dele, a norte pelo Espírito Santo, Minas Gerais e mais para cá por São Paulo. E aí foram usadas estações meteorológicas do Instituto Nacional de Meteorologia, só que os dados, conforme eu já falei, é de qualidade feito pelo Estudo de Santos em 2022, preenchimento de falhas. E aí, aqui no mapa, esses pontos em vermelho são as estações do IMET que foram aprovadas pelo Estudo de Santos, que passaram pelo processo de preenchimento e foram aprovadas no final por ela. Então, a comparação são feitas apenas com essas estações que foram aprovadas. Né? São 3 no estado do Rio, 4 em Minas Gerais e 2 em São Paulo. O período de análise para comparação é de 1981 até 2010. A variável utilizada vai ser a precipitação em milímetros. E aqui alguns dados do produto da Xirpes. Né? Ela cobre latitudes de 60 graus norte até 60 graus sul, com uma resolução espacial de 0,5 e baixados no formato NetCDF. Aqui um pouco dos índices estatísticos que eu utilizei para fazer essas comparações, foram 4. O R2 é o coeficiente de correlação de Pearson, que ele vai simular precisão, e aí na medida em que os valores forem mais perto de zero, a gente vai ter uma menor precisão, e valores próximos de uma maior precisão. O D de Wilmot, que vai medir a exatidão da simulação, 0 indicando uma baixa exatidão e uma exatidão perfeita. O RMSE é a raiz quadrada do erro médio. Ele também é uma medida de exatidão e ela quantifica a amplitude média dos erros estimados. E aí, valores altos vão indicar uma maior diferença entre os observados e os simulados,
o ideal é que ele fique mais próximo do zero, que aí indica uma menor diferença. E por fim, o C é o índice de desempenho de Camargo, Centelhas. Ele vai também usar um índice de performance baseado nos índices R2 e D para avaliar o desempenho desses métodos utilizados. Valores altos indicando uma boa performance. E pela literatura, valores acima de 0,85 eles classificam como um ótimo desempenho. Aqui um breve fluxograma da metodologia. Então aqui no caso foi feito o download dos dados do Chirps de versão 3. Isso é feito no formato NetCDF, conforme eu já falei. E foi aberto em ambiente do RStudio. E aí no RStudio foi feito um recorte temporal e um recorte espacial. Muitas outras bases de dados no próprio site você já consegue fazer esses recortes. No caso do Chirps isso não foi possível. Então dentro do RStudio eu fui lá e fiz o recorte para o período de 1981 até 2010 e fiz o recorte espacial para pegar todas as estações meteorológicas do IMET que serão comparadas, que foi basicamente um recorte muito próximo a esse mapa de localização. E aí, após isso, foram geradas médias mensais, ou seja, de 1981 até 2010 foi feita a média de todos os janeiros, todos os fevereiros, todos os marços, e assim até chegar em dezembro. E aí, no final, isso foi levado para o QGIS para ser feita a comparação. Ao mesmo tempo, os dados aqui de Santos 22, foi feito o download de CSV, realizado as médias mensais também, para enfim a gente comparar as médias mensais dos dados tratados por Santos, provenientes de estações meteorológicas do IMET, e os dados em grade, sendo comparado por esses 4 índices estatísticos que eu já falei, o R2, o D, o C de Camargo e o RMSE. Aí, os resultados e discussões, eu elaborei aqui uma tabela com o valor de cada estação para esses 4 índices. De maneira geral, foi observado uma boa precisão, uma boa exatidão comparado com os dados observados. E aí algumas estações chamaram a atenção, né, no sentido positivo. Itaperuna e Resende tiveram os melhores resultados. A gente vê aqui uma raiz quadrada do erro médio próximo a zero, né, abaixo de 10, enquanto as outras, né, a gente tem aqui uma performance um pouco inferior a São Lourenço, Viçosa e Coronel Pacheco, né, sendo e Taubaté, com Taubaté indicando aí 22% do RMSE. Ainda assim um resultado muito bom, muito positivo, mas foram as estações que destoaram um pouco. Aí o que foi observado também, analisando todas as estações, que a diferença entre o dado em grade e o dado observado ele era maior no verão, né? Chegando a supervalorizar em até 30 milímetros os valores. Sempre o superestimado era sempre o dado em grade. Então no verão às vezes chegava a 20, 30 milímetros a mais do que o dado observado tratado. Já no inverno, esses dados eles se aproximavam muito, chegando em algumas ocasiões até apenas ali 1, 2, 3 milímetros de diferença entre os valores. Então, no inverno, os valores eles eram muito mais fiéis do que no verão. Foi uma constatação. E aqui foi feito um gráfico de dispersão. Eu peguei o exemplo da estação com melhor desempenho, que foi Resende, e a estação com pior desempenho, que foi Taubaté. Aqui a linha tracejada é a linha 1 para 1, e a linha azul representa o modelo de regressão ajustado. E aí a gente observa de fato que em Resende os valores aqui das estações estão bem próximos à linha, indicando uma boa precisão e uma boa exatidão. Aqui a gente tem para o eixo Y a chuva em grade e para o eixo X a chuva observada. Enquanto para Taubaté a gente vê que algumas estações elas fugiram um pouco da linha, ainda assim indicando um bom desempenho. Aí aqui por fim eu cito aqui mais alguns autores que reportaram que alguns resultados, né, uma precisão e uma exatidão maior para a temperatura do ar do que para a precipitação, que é algo que será feito futuramente, analisar como se comporta a variável temperatura do ar, nesse caso foi só a precipitação, e correlacionou algumas estabilidades, principalmente com topografia. Estações localizadas muito perto da costa tiveram ali uma estabilidade maior por conta do efeito maritimidade e continentalidade.
foi um dos principais pontos apresentados, né? E aí, por fim, as considerações finais, né, de maneira geral, o produto Chirps ele se mostrou ser muito eficiente para a variável precipitação quando comparado aos dados tratados, né, do INMET, não aos dados brutos, o que provavelmente trouxe essa maior confiabilidade nos dados. Então, o Chirps se mostrou ser muito eficiente para a caracterização climatológica, para o ambiente do estado do Rio de Janeiro. E então a gente teve também, de maneira geral, altos índices de precisão e de exatidão comparado aos dados observados, com essa constatação. Né? No inverno, os valores se aproximam e no verão, os valores eles se distanciam um pouco mais. E aí, futuros estudos vão ser conduzidos para se utilizar também da variável temperatura do ar, e pensando principalmente na minha dissertação de mestrado, que é o zoneamento agroclimático para a cultura da soja no estado do Rio. Então, para isso eu vou ter que também adaptar para a variável temperatura, mas o Chirps já se mostrou ser uma base de dados interessante e confiável para se utilizar, tendo em vista essa escassez de estações meteorológicas no estado do Rio. Então é isso.